Boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma vez numa transmissão do Zoom dos nossos PGs, ministério esse que está sendo dirigido pelo pastor ou pelos pastores a Pedro e o pastor Cecílio. Gostaria nessa noite falar para você algo importante para a sua vida, trazer uma palavra de Deus para a sua vida. O tema que eu escolhi para pregar no domingo de manhã foi: quem pode frustrar os planos de Deus? A palavra está em Êxodo, no livro Êxodo, no segundo livro da Bíblia, do Velho Testamento, no capítulo 1, verso 15 e 16, que eu gostaria de ler para vocês. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamava Cifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no, e se for menina, deixa viver. O último versículo de 22 diz assim: por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem no Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Nós começamos aqui com um problema muito sério. O faraó, ele percebeu um problema entre as mulheres egípcias e as mulheres hebreias. Elas eram férteis mais do que as egípcias. Então ele decretou aqui uma sentença de morte para todos os meninos que nascessem das hebreias. As parteiras iriam fazer o trabalho de matar todos os meninos. Como esse plano perverso não foi para frente, ele tentou algo mais sério. Ele disse que todo habitante egípcio, toda a pessoa egípcia, de nacionalidade egípcia, ao ver uma hebreia grávida, iria ter que acompanhar aquele nascimento, aquela gravidez, e acompanhar o nascimento. Se caso nascesse um menino, teriam que jogar aquele menino no rio Nilo, onde havia vários crocodilos. Então, queridos, eu disse para a igreja hoje pela manhã que nós sabemos que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Mas eu levantei uma hipótese e que eu gostaria que você discutisse com o seu grupo. A primeira hipótese que eu levantei foi que pessoas podem sim, se você deixar, frustrar o plano que Deus tem para a sua vida. Nós citamos dois exemplos. O primeiro exemplo foi o de Pedro, quando ele foi orar com o Senhor Jesus no monte. Ele viu a visão de Elias e de Moisés, e aí quando ele viu essa visão, ele disse para o Senhor Jesus: mestre, não seria bom que a gente montasse uma barraca aqui, uma tenda, para Elias, para Moisés e a outra para o Senhor, e ficássemos por aqui? Jesus disse: não, Pedro, nós temos que descer para continuar a caminhada, e eu preciso ir para a cruz para morrer, para salvar a todos. Judas e os religiosos também fizeram a mesma coisa. Judas, num determinado momento, disse: se eu entregar Jesus para vocês, quanto vocês me pagariam? E naquele momento, os religiosos, entendedores da lei, disseram: nós daremos para você 30 moedas. O que eles pensaram foi que, tirando Jesus de cena, os planos de Deus não iam ser concretizados. Mas, como eu disse, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Em segundo lugar, eu disse que também os governos, os sistemas e até mesmo as autoridades podem tentar frustrar os planos de Deus. E eu dei aqui o exemplo do próprio faraó, que ele decretou como faraó a sentença de morte às crianças. Mas o que aconteceu? Eu sei que várias crianças perderam as suas vidas, vários meninos, mas Moisés saiu ileso, porque o plano de Deus era para que Moisés crescesse, Moisés fosse alimentado até mesmo pelo inimigo, fosse criado no palácio do inimigo, para depois ele, conhecendo o faraó, conhecendo o palácio, libertasse aquele povo. E eu apliquei essa mensagem da seguinte forma: já sabendo que nós não podemos, de hipótese nenhuma, frustrar os planos de Deus, e eu disse e levantei aqui por quê?
E levantei também a seguinte pergunta: o que que isso tudo tem a ver conosco? Eu vou dizer para você o seguinte: eu quero que você saiba de 3 verdades, e essas 3 verdades vocês precisam conhecer no grupo. Discutir no grupo, desculpa. Primeira verdade: se você é um escolhido de Deus, Ele tem um plano para você. Se você é um escolhido, você tem que saber se você é escolhido de Deus. Se você é escolhido, Ele tem um plano para você. Eu citei Jeremias 1, versículo 4 e 5, que diz: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu te separei, Jeremias. E assim Deus faz com todos nós. Deus, Ele tem um plano. Se você é um escolhido dele, Ele tem um plano para você. E Ele te escolheu isso não agora. Ele te escolheu antes de você nascer, antes de estar no ventre da sua própria mãe. Então, querido, Deus é extraordinário. Segundo, se Deus tem um plano para você, ele vai ser cumprido. Não importa o que pessoas, autoridades, sistema, governos podem fazer para atrapalhar. Se você estiver em sintonia com Deus, nada pode barrar você. E eu citei o caso de Jó, capítulo 42, verso 1 e 2, que diz: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então está aí a prova que se você é um filho de Deus, Ele tem um plano para você e esse plano vai ser cumprido em nome de Jesus. E o último foi: se Deus tem um plano, esse plano será de felicidade, de prosperidade para você e para os seus. Não importa, você é filho, Ele tem um plano vai ser cumprido. E esse plano não é um plano qualquer, é de felicidade, é de paz, é de prosperidade para você e para todos. Eu citei novamente Jeremias 29, 1 e disse: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro promissor. Então, querido, aí nós temos a conclusão para você. Ninguém pode frustrar os planos de Deus, nem pessoas comuns e nem autoridades. Que você possa ter uma discussão maravilhosa. E eu gostaria que você primeiro pensasse, discutisse com o grupo e compartilhasse com o grupo algumas perguntas que eu vou lançar agora. A primeira delas: pessoas, governos e sistemas há uma possibilidade, há uma hipótese levantada aqui por mim, atrapalhar os planos de Deus para você. Agora, por que há uma hipótese ou há uma possibilidade? Porque essas duas categorias, pessoas e autoridades e governos, se tiver mais, gostaria que você falasse, podem atrapalhar. Você vai falar por quê? Porque isso. Porque isso, aquilo. Então, você precisa pensar nessas perguntas. Outra coisa. Como que nós sabemos que somos escolhidos por Deus? Eu sei que eu sou escolhido por Deus. Se você é, eu não sei, mas eu sei. E eu sei te responder. Quais são as características de uma pessoa que é escolhida por Deus? Então você faça a mesma coisa. Eu quero saber as características de uma pessoa que é escolhida por Deus. O que vai diferenciar uma pessoa que é escolhida por Deus? Segundo, os planos de Deus para nós. Quais são esses planos? Nós temos os nossos planos e os nossos sonhos. Mas quais seriam os planos de Deus? Então, eu gostaria de que você pensasse e respondesse essas perguntas. O terceiro ponto da aplicação responde, só dando uma dica para você, responde o que você tem que fazer na segunda pergunta, falar na segunda pergunta. Então tá aí uma dica para te ajudar, para ajudar o seu grupo. O que eu espero é que vocês estejam preparados, estudados, escutado a mensagem, ou escutado essa mensagem, ou ter ouvido a mensagem no domingo de manhã. Lembrando, queridos,
mais uma vez nessa transmissão. Se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pastor Ribamar, beijo, beijo, beijo. Tenha uma semana de muito estudo e de crescimento na palavra de Deus.